Olá, pessoal! Entrando aqui em mais uma live. Vamos ver. Ah lá, vocês já estão chegando aqui comigo. Mima Decora, Gi Paranho, Sônia Chocofest, Cris Festas Brinquedo, Cristiane. Boa noite, gente! Tudo bem? Amando estar conosco. Eu também estou amando que vocês estão aqui com a gente todas as noites, né? Terceira noite de live dessa semana. Que eu falei que essa semana é a semana do meu aniversário, então eu queria comemorar com vocês. E já que a gente não pode sair, né, de casa, vamos aproveitar e vamos levar conteúdo bom. Ah lá, o nosso convidado de hoje já chegou, o Diego. Ele já tá aqui pra gente falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né, gente? Sobre festas. Mas para que mais gente chegue aqui nesse papo, eu vou pedir para vocês então já compartilharem, né, essa live para mais gente ficar sendo avisado desse nosso papo agora. Então, conforme o pessoal vai chegando, vocês vão compartilhando para mais gente vir acompanhar, tá bom? Oi, Raquel, boa noite, querida, tudo bem? E corações subindo, gente, que o robozinho do Instagram fica muito feliz com os robozinhos subindo e com os compartilhamentos. Então, é só compartilhar. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi, eu trabalho com marketing há muitos anos, eu sou publicitária, trabalho com marketing há muitos anos. E, inclusive, o nosso convidado de hoje também é publicitário. Tudo bona gente, né? Como a gente fala. Tutti bona gente. E a gente vai falar hoje sobre o mercado de festas. Eu sou profissional de festas e de marketing. Eu uni o que eu mais gosto de fazer. E assim surgiu o Marketing para Festeiras para trazer um conteúdo de qualidade para vocês que já está no mercado de festas ou que quer entrar ou que quer se profissionalizar ainda mais. Então, o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo de qualidade. Então, já vamos chamar esse nosso querido Diego. Vamos lá, Diego, estou te chamando. Transmitir. Vamos lá. Gente, à noite a concorrência do Instagram tá enorme. E aí, tudo bem? Oiê, boa noite. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Pessoal, Que está bom. nos vendo e nos ouvindo bem? Acho que, bom, se não estiver, eles vão nos falar, né? Vamos falar. Bom, Diego, muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Eu que Mais agradeço. uma vez você foi indicado quando eu falei quem eu chamo para uma live. Você foi um dos primeiros nomes. Chama o Diego. Então é muito Obrigado. legal ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Então tá joia. Bom, sei que você é publicitário. Nos conte como que você saiu do mundo da propaganda e veio para o mundo das festas. Isso, eu sou publicitário de formação. Trabalhei quase 7 anos na área. Tive minha agência de publicidade. Verdade. E sim, eu tive minha agência, mais voltada para o ramo da internet, né? Então foi quando teve aquele boom de sites, né? Você De tinha uma propaganda. produtora. Sim, sim. E, e aí, em 2013, a minha irmã engravidou e me jogou uma bomba. Ela pediu para eu criar o chá de bebê, né, do meu sobrinho que iria nascer. Certo. Que eu sempre fui muito envolvido com artes, né? Uhum. Desenho, pintura. Então, ela jogou essa bomba para mim. E Sei. me apaixonei, né? Não teve jeito. Aí eu conciliei a agência por 1 ano e meio. As coisas foram fluindo muito naturalmente. Eu vi que, porque apesar de eu ser muito criativo, eu ter formação de design gráfico e depois digital, trabalhei em gráfica mesmo, trabalhei com offset. Desde os meus Sei. Com 15 anos, processo de impressão gráfica. impressão gráfica mesmo. Então, quando eu estava na minha agência de publicidade, eu já tinha partido mais para o lado de vendas e administração. Então, meu lado de arte estava adormecido. Sei. Quando Sei eu, como é. Você sabe como é. E aí, quando eu fiz a festa, eu renasci, né? Eu falei, opa, então eu quis encarar essa nova área. E aí eu migrei 1 ano e meio depois, isso foi em 2015. Aham. Eu vendi minha parte na agência, ficou para o meu sócio e eu parti para as festas.
Então faz cerca de 5 anos que você está definitivamente na área de festas. Definitivamente 5 anos. Tá, muito legal. Que história, a sua história é muito parecida com a minha. Eu É, sempre também desenhei, pintei a minha formação enquanto adolescente, muito voltado para a área de artes, música, orquestra, enfim. Fui fazer publicidade porque eu encontrei uma forma de trabalhar com negócios, mas sim. ainda explorando o lado de criatividade. Entrei, Uhum. trabalhei em agência como arte finalista mesmo, arte finalista de prancheta, montagem de anúncio de prancheta, Sim, sim, acompanhando eu material também. em gráfica e tal. Eu falo que nessa época a propaganda era até romântica, né? Porque os Sim. processos, eles eram lentos, né? Porque tinha o fotolito, depois ia para Isso, impressão e tal. isso, eu amava toda aquela atmosfera também, aquele cheirinho, tudo, eu amava tudo aquilo. Pois é. E aí mas daí eu fui para a área de atendimento na agência onde eu trabalhava. Eu saí da área de criação e fui convidada para trabalhar na área de atendimento. E eu Sim. me descobri ali, área corporativa, atender clientes de grande porte, multinacionais, e eu amava aquilo também. Mas quando a minha segunda filha nasceu, eu sentia falta dessa coisa da arte, da criação. Eu já não tinha Aham. mais um hobby, eu não tinha nada que eu perdesse a noção do tempo, sabe? Sim, Apesar sim. de amar trabalhar na área corporativa, e daí eu já dava aula em faculdade e tal, na área de marketing. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, primeiro ano dela, lembrancinhas, e o primeiro ano, aí eu comecei a fazer, surgiu um blog, os pedidos começaram a surgir, e eu levei essa vida dupla, já como decoradora de festas e professora de marketing durante quase 10 anos. Foi aí que eu Nossa, falei, cara, tem que escolher, porque as coisas estavam evoluindo naturalmente, crescendo, então é hora de focar. E aí sim, eu tentei juntar tudo que eu mais amava. Daí foi assim que nasceu o marketing para festeiras, que que é o marketing bacana. que eu amo dentro do mercado de festas. O ateliê tá pausado, assim. Tem semana que eu falo, eu tive um ateliê, tem semana que eu falo, eu tenho um ateliê. Que é um amor, né? Muito, muito forte, assim. Sim, Então, sim. que legal, assim. A gente que é publicitário, que é da área de comunicação, eu falo que a gente tem muitas paixões, é difícil escolher até, né? É difícil, é verdade. É, muito bom. Bom, e aí, eu queria que você falasse um pouco, eu até separei umas fotos do seu trabalho. Eu vejo que o seu trabalho, observando o seu trabalho já há algum tempo, eu acompanho você, que o seu trabalho é muito autoral. Eu acho que tem muito do Diego nele, tem um estilo próprio, tem. Mas, enfim, e eu queria que você comentasse como é que você desenvolveu esse estilo próprio. Ó, vou mostrar uma foto, uma festa aqui. Essa daqui eu fiquei apaixonada, que era o museu, né? De Isso, de paleontologia, de dinossauros, isso, enfim. Então eu queria isso. que você contasse um pouco como você desenvolveu esse seu estilo tão autoral. Bom, vamos lá. Foi com o tempo, né, Vivi? Tudo é um processo, né? Nada Quando da eu... noite pro dia, né? Não, não. Quando eu comecei a fazer festas, eu sempre fui muito criativo em tudo, né? Em tudo que eu sempre me propus a fazer, eu sempre fui muito criativo. E quando eu comecei com as festas, que eu entrei de cabeça, eu falei, nossa, como que eu vou, né? Agora a criatividade é diferente, é para outra área. Sim. E, e aí era aquele boom, aquele início, né, de Instagrams de festas, né, 2015, então tinha muitos blogs, aquela coisa toda bombando, né, Uhum. ainda ia começar, mas enfim, já estava naquela época, e aí, o que acontece? Eu comecei a consumir muita festa da internet, né, tipo, olhar Uhum. muitas referências, eu acho que isso é um processo natural para quem começa a fazer festas, né, Sim. começa a se alimentar das próprias festas. Uhum. Se E inspirar, né, naquilo que está sendo feito naquele momento. exatamente, né? Eu acho que é bem natural. As pessoas sentem esse conforto, né? De olhar, falar, uai, o que que tá fazendo, o que que não tá, né? E eu segui esse mesmo caminho. E aí eu comecei meio que reproduzir essas coisas que já estavam rolando na época, né? Muito natural, como a maioria das pessoas, a gente vai tentando mudar aqui e ali, colocando o nosso estilo e tal. E aí foi quando eu falei, gente, eu percebi que tudo estava ficando muito parecido, né? Eu Uhum. iniciei fazendo muito chá de bebê, batizado, coisinhas menores, né? E você começou no infantil, até porque a sua primeira festa foi um chá de bebê, né? Sim, sim, sim. Comecei no infantil. E aí,
eu percebi que tudo estava ficando muito igual, né? E eu falava, não, eu preciso encontrar minha linha. Então, eu comecei a trabalhar minha cabeça. Eu comecei a querer esse diferencial, né? Então, eu comecei a pensar diferente, fora da caixa. Inclusive, segunda-feira eu fiz uma live sobre criatividade, né? Então, eu falei muita coisa, muitos processos que eu utilizo, né, para criar. para criar. E aí, quando eu comecei, eu quis uma linha mais clean, mais minimalista, né? Que eu acho linda, aquela pegada mais clean, hoje em dia muito explorado, né? Poucas bandejas, tudo muito lindo. Eu sou cria da Kika Duarte, o único curso que eu fiz foi da Kika e da Algori Festas. Sim. E Está em então Portugal, né? Agora ela mora em Portugal. isso. E aí, então, por ser apaixonado por aquele estilo bem clean que ela tem, bem minimalista, então eu falei, eu quero trabalhar nessa linha. Aí o que aconteceu, Vivi? Eu percebi que aqui na minha cidade a galera não curtia aquilo. Eu não Sei. conseguiria Você vender. está em Rio Preto, certo? Isso, São José do Rio São Preto, José do né? Rio Preto. Interior de São Paulo. E aí, aqui a galera gosta de festonas, festas Sei. grandes, né? Com Volumosas, detalhes. com muito detalhe, muita informação, muita coisa. E eu consegui perceber isso, né? Eu percebi que as pessoas, elas investiam nesse tipo de negócio, nesse tipo de festa. Apesar de na época eu achar tudo muito over, cafona, sabe? Essas festonas grandes, cheias de coisa, o chão cheio de coisa, a parede, o teto, tudo. Eu falei, gente, eu vou ter que, quando eu abri mão da minha agência, eu falei, eu vou ter que viver, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou ter que fazer o que o público está querendo pagar. Não adianta eu vir com esse conceito que ninguém quer pagar por isso aqui na minha cidade. Isso é Né? uma Isso é visão de questão. negócios. Isso é uma visão super Sim, racional e puramente de negócios. Sem exatamente. romantismos. Exatamente, sem romantismos. Porque eu até tentei jogar esse meu lado mais minimalista, mais clean, mas as clientes não gostavam. Eu tinha um feedback negativo depois. Eu falei, gente, Sei. eu não posso me queimar, eu vou ter que fazer o que o cliente quer, E não como você é? trabalhava com esse feedback negativo? Porque quando as pessoas olham hoje o Diego Segura, o que a gente olha? Grandes produções, festas lindas e sucesso total. Mas é legal você compartilhar com a gente que nem sempre foi assim, que alguns Sim, momentos você teve feedbacks não tão positivos, né? exatamente, eu acho super válido. Sempre fui muito sincero em falar toda a minha trajetória, né? A decoração, trabalhar com decoração é muito gostoso, faz bem para a alma, só que não é fácil, não é? Esse romantismo não tem, né? Nem no empreendedorismo, nem nessa profissão. A gente tem que ser sincero, na verdade, Vivi. Com certeza. E eu acho bacana o seu trabalho também, que você trabalha para isso, para auxiliar essa galera, né? Para mostrar É, que nada é tão fácil, a gente tem que estudar e exato. tem que se mover mesmo. Então, quando eu percebia isso, de início, nas reuniões, eu mostrava referências minimalistas. As clientes já ficavam com o pé atrás. Eu falava, não, fica calma, eu vou conseguir, eu vou tentar dar um jeito. E aí, o que que eu fazia? Eu tentava eu fazia o que eu queria. Eu falava, não, Entendi. a cliente vai gostar. Só que aí depois ela Não não gostava. gostava. Na hora fala que tá tudo bem e tal, depois passa uns dias, na segunda-feira ela te manda uma mensagem super desagradável, falando, não, Diego, não era bem aquilo que eu queria e tal. E isso eu tive umas 2, 3 vezes. Sei. Isso me marcou muito. E foi quando eu resolvi falar, não, eu vou ter que entrar para essa linha, senão não vai rolar. Aqui é uma cidade grande, mas não tão grande. É uma cidade em que o meu público específico, eles se conhecem, são amigas, né? Então eu falei, isso vai começar a se espalhar. Então eu preciso me reinventar. Sem E dúvida. aí foi E quando ouvir o aqui, seu mercado. Você se abriu para o seu mercado. é isso mesmo. E aí eu comecei a analisar todos os buffets infantis, as casas de festas daqui da minha cidade, que a maioria dos clientes fazem festas nesses locais. Eu analisei todas as decorações deles, que era justamente isso que estão falando aqui. Acho super cafona, lotada. Era bem esse padrão. E
Eu falei, gente, vai ter que ser isso, não vai ter como. Eu vou ter que pôr bastante balão, vou ter que pôr, enfim, trabalhar com painéis e tal. E aí eu Tem que trabalhar comecei uma coisa ó, bem mais rebuscada hoje em dia, né? bem mais rebuscada, bem mais rebuscada. Mas ó, tem uma E aqui que eu amei, essa daqui, que ela é bem colorida, mas ela não é sim, assim tão com tantos elementos, né? Dá para ver os exatamente. tubos, dá para ver algumas peças. Essa brincadeira com os balões eu achei assim de uma simplicidade linda, né? Sim, Então, assim, sim, ainda você consegue em alguns projetos explorar essa simplicidade, digamos assim, né? Não simplicidade no sentido de simplório, mas algo sim. lindo e com Lindo. e não tantos elementos, não uma quantidade grande de elementos, mas uma harmonia visual muito bonita, assim, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu comecei a fazer essa pegada que o pessoal faz aqui. As clientes ficavam felizes, mas eu não ficava. E aí, Sei. com o tempo, eu fui me ajustando. Então, hoje, se você analisar as minhas festas grandes, eu faço festas grandes, festa pequena. Essa foto que está aí, eu considero uma festa pequena. Uhum, Ela é só essa parte, que foi numa uhum, casa de festa, um buffet infantil. Eu decorei uhum, só essa parte, que era uma área de 11 metros de comprimento. Então, eu considero uhum. né, uma produção pequena. Sim. As minhas produções pequenas e as Diferente, maiores, diferente dessa daqui, né? isso, é diferente Porque foi uma dessa. produção, eu acho que assim, gigantesca, porque Sim, muitos ambientes, muitos detalhes, e enfim, eu isso, quero isso. chegar nela depois. Como é que você chegou nessa Tá, criação aí? isso. Então, aí como que eu fui, né, descobrindo esse meu estilo, né, essa minha assinatura? Eu pensei, as pessoas querem festas grandes, com muita informação, só que eu preciso trabalhar essas informações. Então, se você reparar as minhas produções ao longo do tempo, eu fui criando essa característica de ter apenas um elemento grande, um elemento que se destaque, não é? Se Tá. você reparar, por exemplo, nessa festa que está aí, nessa festa toda colorida, era uma festa fantasia, com essa pegada bem, bem clean. Eu não tenho um painel sublimado, não é? Sim. Eu não. Eu quis valorizar as mesas, essas mesas em arestas, né, uma de cada cor, e os balões. Eu quis mostrar que a simplicidade dos balões deixa uma festa muito diferente, na verdade. Sim. Então, na minha visão, se uma cliente pedisse essa festa com fundo sublimado, já cheio de bolinhas, desses confetinhos e tal, eu acho que isso já ia matar as mesas da frente. Tá entendendo? Uhum. É Uhum. essa visão que eu tenho. Sim. Então, todas as minhas festas, você pode olhar que eu tenho um fundo neutro. A minha Uhum. preferência hoje é 100% trabalhar com fundo neutro, um tecido liso, ou É, estampado, mas então, exatamente essa do dinossauro. Olha que é o como fundo, dinossauro, que é o grande elemento aí. exatamente. E essa mesa, que ela é em formato de U, como se fosse a bancada do museu ali, para as pessoas olharem as espécies ali, os fósseis e os doces, né? É, Então, o fundo inclusive fica aqui bem eu neutro. não peguei todas as fotos, mas pessoal, depois visitem o Instagram do Diego, que ele coloca lá as fotos dos detalhes, como se tivesse a escavação e encontrassem, né, Isso, os fósseis, os ossos, enfim, é muito bacana, porque tem todo um conceito, você entende, você percebe que houve um estudo de conceito, que não é uma decoração apenas, mas que tem isso. cenário, que você conta uma história. E que você conta uma história também, muitas vezes, baseado na paixão daquela família, daquele aniversariante, né? Exatamente. Eu me envolvo totalmente. Eu penso no macro, né, nessa parte grande e também nos detalhes. Então, a parte grande eu deixo ela bem limpa, para ela não brigar com os detalhes, não é? Uhum. Então, uma festa que ela tem a parte grande, muitos elementos, muitos balões, um sublimado cheio de informação, tem cenografia, tem uma mesa deslumbrante. Eu acho que, na minha opinião, eu não gosto, né? Eu acho que Uhum. tudo isso, um elemento grande briga com o outro, tudo vai brigando e Sim. nada sobressai, não é? Ficam Uhum. lindo, fica tudo muito lindo também. Mas esse é o meu gosto pessoal e é onde formou-se a minha assinatura, não é verdade? Uhum. E aí Uhum. tudo fica mais leve para as pessoas conseguirem ver os detalhes. Que nem nessa Uhum. produção tinha muito areia, pincel, né? Tudo para você conseguir tirar areia dos fósseis. Tinha muitos fósseis, tudo eu fiz com argila, pintei argila, esperei a argila secar, pintei a argila de branco, virou muitos fósseis.
e aí misturei junto com areia. Então, eu imagino que quanto mais informações grandes tem, menos as pessoas conseguem identificar os detalhes, não Uhum. é? Sim, Então, pode até identificar, mas eu acho que tudo fica tão perdido, é tanta informação, né? sim. Então, foi por esse caminho que eu segui e que eu sigo aí já faz uns 2 anos que eu tô bem nessa E pegada. você encontrou o seu estilo, que foi quando você Exatamente. conseguiu mesclar os dois mundos, aquilo que você amava, mas aquilo que o teu mercado exigia. E daí você conseguiu Exatamente. trazer produções mais ricas, mas sem ter essas produções poluídas. Elas não são Exato. poluídas. Você conseguiu Exato. trazer equilíbrio para uma produção rica. É isso aí. Muito legal. Tem uma também que eu fiquei encantada, que é essa daqui do Theo. Que é isso Linda, mesmo não que é? você falou, né? Ela é rica em detalhes, mas que nem o nome dele tá lá só lá no fundo. É um tecido liso, como se fosse, imagino ali a bandeira da. É essa que Isso. tem, que a mesa é uma. Aqui nessa foto não dá para ver bem, mas que a mesa é o barco? É nessa foto? É nessa Não, festa? não. Não, não É é numa essa outra, festa. né? Uma É outra uma mais outra. antiga. Eu acho que Isso, eu é. não trouxe a outra mais antiga, ou será que eu trouxe? Não, eu trouxe a de Hollywood, depois que eu quero mostrar também. Essa daí é uma festa em uma casa de festas, Aham. onde já tem essa estrutura de madeira, esse fundo de madeira já é Ah, do que próprio você local, aproveitou. que eu aproveitei. A ideia, eu sempre falo que tem clientes maravilhosas, né? A cliente veio para mim e falou, Diego, eu não quero um barco de pirata, eu quero um pirata diferente. Vamos fazer algo diferente, se vira. Eu falei, vamos fazer um porão de navio? Vamos fazer como se a gente estivesse dentro do navio, E né? daí essa Não estrutura de madeira foi tudo de bom, né, pra você. tudo de bom. Não tá mostrando ali porque a sua janelinha com você tá tampando, mas Pois é. tem uma escadinha como Aham. se você subisse o porão, né? Tem essas lanternas. Ali no hall de entrada não dá para ver, mas tem aquele timão que é onde, né, navega, aquelas coisas, enfim. Então, Aham. eu aproveitei o fundo do salão, bem neutro, apesar de ser muito batido esse fundo aqui na minha cidade, nesse local, eu gosto de valorizar essas coisas, Uhum. então, Mesmo porque é tinha tudo a ver com o tema. tudo a Se, né, ver, mesmo porque dentro desse seu conceito de porão do navio, tinha tudo a ver com o tema. Então, por tudo a que não ver. explorar, né? Exatamente. Eu encontrei imagens lindíssimas de porão de navio, muito realistas, sombrias, que era bem o clima que a cliente queria. Uhum. Só que eu falei, gente, eu não vou simplesmente imprimir uma imagem e colocar lá. Eu vou Uhum. tentar recriar isso, né? Aham. Então, eu fiz, e aí virou isso daí. Ficou Ficou lindo. lindo. Olha só, a gente saiu de uma festa dessa daqui do Museu de Paleontologia, riquíssima em detalhes, né? Com uma entrada, com a mesa em U e coisa e tal. A gente passa por essa mesa de porão de navio, né? E Uhum. tal, mas também detalhe. E aí, de repente, a gente vai para uma festa como essa, né? Por Isso, isso que eu exatamente. acho muito legal a gente falar da sua versatilidade. Porque você consegue desenvolver um estilo que é seu, respeitando muito o desejo da cliente, mas que você consegue trazer produções muito diferenciadas uma das outras, respeitando muito o tema e o perfil da cliente. E eu acho que isso esse ano e nos próximos que virão é uma grande tendência. Porque uma coisa é você, isso que você falou do seu estilo, quer dizer, você conseguiu unir aquilo que você gostava com aquilo que o mercado pedia, eu acho isso fantástico e do ponto de vista de marketing é mais fantástico ainda, né? Mas aí quando você vê o resultado das festas, Diego, é muito legal da sua criatividade e que você brinca, é essa palavra que eu queria encontrar. Você brinca muito com o tema, com Uhum. os elementos, e você consegue, de uma baita de uma produção gigantesca. E essa daqui, que é uma produção pequena, diante de outras que você está habituado a Sim, trabalhar, mas você trabalha com o mesmo requinte, com o mesmo detalhe, enfim, e uma paleta de cores muito alegre, enfim. Então eu gosto dessa versatilidade, é o seu estilo e respeitando o desejo do cliente. é isso aí. Nessa produção menor, bem menor, né? Mas ela, se a gente parar para pensar, ela segue um padrão como as anteriores, no sentido de
uma mesa diferenciada, né? Então, uma mesa dessa, ela é, Redonda. ela é redonda, ela é alugada, é uma mesa que foi pintada exclusiva para essa festa, né? Eu Uhum, usei ali 2 cilindros laterais para ter um pouco mais de apoio ali, porque só ela seria muito pequena, aquela mesinha azul. E uhum. quando eu falei para cliente, eu falei, vamos fazer um Toy Story um pouco mais leve, Lúdico, não né? lúdico, né? Não tão com aquelas cores fortes, primárias, né? Então eu Uhum, troquei o azul tradicional pelo azul bebê. E aí o fundo também usei aquela estante ali, recheia de uhum. Circular. brinquedos, né? Optei em fazer uma coisa mais viva com elemento, com textura, né? Eu gosto dessa coisa de textura, do que simplesmente colocar uma imagem ali naquele painel. Isso me incomoda, assim. Eu gosto dessa E, coisa e, viva. quando eu fui selecionar essa imagem, eu fui lá no Instagram e eu ampliei ela, sabe? É Uhum. muito legal porque essa estante parece que tá tudo bagunçado. É bem uma estante de brinquedo mesmo, né? De vida Isso, real. Mas na de vida verdade não real. tem nada de bagunçado. Foi tudo harmoniosamente Pensado. escolhido o local. Mas na hora que você Isso, bate o olho, você se enxerga como um quarto de criança. É aquele monte de brinquedo, né? Mas daí você vê isso. também os tipos de brinquedo que você escolheu para decoração. Tudo tinha, tudo conversava com o tema, assim. É muito legal. Então, assim, e essa riqueza de detalhes não é em toda a decoração que a gente. Essa contação de história não é em toda a decoração que a gente vê. Às vezes é só mesmo um tanto de itens, de peças ali. Né? Mas você Isso. percebe, se você ampliar, gente, vai lá no perfil do Diego e amplia essa foto. E vejam a escolha dos brinquedos dele. Muito brinquedo de madeira, né? Muita coisa que parece que é no tempo em que se passou o filme, né? Não tem, é Exatamente. uma coisa bem lúdica, bem infantil mesmo. Bem lúdica, Vivi, é isso mesmo. Eu penso em tudo, eu acho que uma pecinha que está ali no canto faz diferença, alguém vai ver. Aham. E então eu faço mundos e fundos para conseguir tudo isso. Eu não tenho acervo, eu não Ah, tenho olha nem só, você aluga tudo. Você tudo, aluga exatamente tudo lá com a tudo. Fabi. Com a Fabi, eu tenho a A Fabi Fabi tá aqui na live, aqui. ela já falou oi pra gente, ela já fez live Ah, aqui comigo. né? Nossa, ela é uma querida, é super amiga. A gente começou praticamente junto. Eu dou Aham. graças à Fabi, porque. Oiê, Alá, Ela acabou tá de falar oi. aí. É. Ela me ajudou muito no sentido dela abrir uma loja de locação aqui, né? Sim, Basicamente, na época que eu comecei, então eu me senti sim. muito mais feliz e confortável para me jogar nesse mundo, porque eu nunca quis ter acervo e nunca tive, Tá. Você não tem né? nada? Nada, 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 eu não tenho Nada, nada, nada. nada? Nada, nenhuma boleira, Eu não nada. sabia, então tá. Então fale mais sobre isso em vários aspectos. Ó, tem vários aspectos que a gente pode abordar essa coisa do acervo. Porque Sim. primeiro que sonho de decorador é ter acervo. Eu acho que é um aspecto. Como que você lida com essa. Como que você consegue não ter vontade de comprar a feira inteira quando você visita? Eu acho que tem um aspecto que é isso, que é desejo, né? Segundo, Deseja. se comercialmente para você, você não acredita que isso seja relevante, entendeu? Então, assim, do ponto de vista da paixão, do desejo de o simples ter, e essa questão comercial. Por que você fez essa opção de não ter nada de acervo? Porque essa é uma das grandes dúvidas de quem está começando. E a minha opinião, para quem está começando, é não compre nada. Não Uhum. compre um suporte de bolo, não compre uma base de doce, não compre um painel, muito menos mobiliário. Essa é a minha opinião. Eu falo, aluga tudo. E o pessoal fala assim, mas Vi, assim eu não vou ter lucro. E outros decoradores que também estão no mercado há mais tempo e que trabalham com acervo, que já até montaram loja de locação, né? Para fazer o acervo girar e tal, falam assim, não, se Sim. eu não tenho acervo, eu não ganho dinheiro. Então, dê a sua opinião pra gente em relação a isso. Vamos lá. Nossa, isso é polêmico, né? Não, mas Mas eu acho que é muito legal ter esses é diferentes pontos de válido. vista, porque Sim. não tem fórmula de sucesso. A gente pode ver um decorador que também loca, que também tem um negócio paralelo de locação. Tem o decorador que tem um acervo gigante, tem um apego enorme, não aluga nada. E de repente tem você. E todos esses três perfis podem ser bem-sucedidos.
E Exato. mostrar isso para quem nos acompanha é muito rico também. Então, vamos saber Sim, agora a sua opinião em relação a isso. vamos lá. Quando eu comecei, muita gente me pergunta essa questão: Diego, você tem acervo? Não tem e tal. E quando eu dou essa minha opinião, quando eu falo como é o meu trabalho, muita gente julga como loucura, como falta de lucratividade, enfim, cada um pensa da maneira que queira, né? Porque cada um Aham, seguiu o seu caminho, cada um tem hoje a sua empresa montada, a sua rotatividade, né? sim, Então, para mim hoje é natural, né? Para quem possa começar hoje, talvez seja difícil. Mas quando eu comecei, eu nunca quis acumular nada, Vivi. Eu sou muito desapegado a tudo. sei. Então, eu sou bem tranquilo quanto a querer tudo isso. O meu desejo é ver a festa pronta. Eu amo a produção. Eu amo Tá. estar aí nesse dia e preocupar se aquele cubo B vai ficar mais para cá, se vai ficar feio na foto, se não vai, se o convidado vai enxergar, se o balão está Uhum, mais alto ou mais baixo. Eu amo isso. Eu não me aham, importo em ter o bonequinho oficial da Disney, né? Isso é meu, é particular. Então, eu lido certo. muito bem com isso, em não ter Aham, acervo. Então, quando uhum. eu vou em feira, eu Mas é vejo porque tudo. você é uma pessoa desapegada. Existe uma Exatamente. característica pessoal aí muito forte, muito Muito presente. forte, muito forte. É um presente mesmo. E eu sempre fui muito organizado em tudo na minha vida. Eu não suporto bagunça na minha casa. Minha casa é muito organizada, no escritório. Então, quando eu comecei, nesse primeiro chá de bebê da minha irmã, eu já aluguei muita coisa. Que eu não ia Sim, comprar, porque eu não ia trabalhar com festa, nem imaginava. claro. A gente Aham, alugou umas coisinhas bem simples, naquela época tudo provençal, sabe? Aquelas sei. bandejinhas, tudo. Comprei só um vaso de flor, e pouquinhas coisas. Quando eu fui fazer minha primeira festa profissional, uns 2 meses depois, que já me contrataram, eu não tinha nada. E eu tava com a minha agência assim, bombando. E aí eu falava Entendi. assim, eu falei para minha cliente com muita sinceridade. Eu falei, olha, fulana, eu não tenho acervo, eu vou te cobrar um valor. Na época eu Uhum, cobrei assim, um valor ilusório, eu cobrei R$ 300 para ela. Eu falei, esse valor é para eu correr atrás das coisas para você. certo. Nós vamos alugar umas pecinhas brancas, era um batizado. Nós vamos alugar umas Tá. pecinhas brancas, eu vou comprar umas flores no mercado, colocar aqui, Uhum. vamos alugar uma mesa bonita, enfim. Foi como um projeto, uma assessoria, você tá entendendo? Exato. É, Mas, gente, olha, escuta o que o Diego tá falando. Escuta, por favor. Na primeira festa que ele fez, que ele não tinha uma bandeja, que ele não tinha nada, ele se pagou. Olha, que tem gente que está no exatamente. mercado há 10 anos e não se pagou até hoje. Ele, desde a primeira Exa- festa, ele pegou R$ 300 e ele se pagou. E daí o custo da festa a exatamente. cliente pagou, certo? A cliente pagou o teu Exatamente. custo e o custo da locação, o custo dos doces, do bolo e etc. Mas desde a primeira festa você Exato. se pagou. Exatamente. E aí, isso foi interessante e eu vim com essa história até hoje. Então foi Uhum, muito natural para mim, porque eu não tinha entendi. nada, eu não ia comprar. Essa moça me encontrou porque uma fotógrafa me indicou, foi um processo. E aí eu Uhum, falei, deixa eu ir lá ver. Eu já estava sentindo falta, porque a festa do meu sobrinho foi muito gostoso, prazeroso. Eu senti aquela uhum, falta quando acabou. Eu falei, deixa sei. eu ir lá ver o que essa moça quer fazer, vou cobrar qualquer coisa, vamos ver o que ela acha. E ela Uhum, topou. Aí que eu comecei a conhecer fornecedores aqui da minha cidade, uma empresa de locação que tinha móveis de madeira, tinha cadeira, tudo. E aí eu fui uhum, lá, ela me pagou, e aí eu comecei a pesquisar tudo. Eu fui atrás dessa empresa, já passei o valor para ela, mandava mensagem, essa mesa aqui, essa foto, essa mesa custa tanto, topa, ela topo. O frete para uhum, levar ela até o condomínio é X, topa, topo. E foi tudo uhum. assim, Vivi. Então, aí, tipo assim, eu comprei fita de cetim. Eu lembro que eu comprei fita de cetim para dar uns laços em umas coisas. Comprei umas asinhas de anjo. Eu acordei de manhã e fui no Pão de Açúcar comprar flor. Olha a minha ingenuidade. No Pão de Açúcar. No Pão de O Açúcar. Eu fui melhor lugar comprar para comprar flor. super barato, né? Fui lá. E olha a minha ingenuidade. Era um batizado todo branco. Pensou se não tivesse flores brancas lá? E eu dei sorte e tinha. Então eu comprei todas essas coisinhas, juntei todas as notinhas para ela e mandei tudo para ela. Ela me pagou tudo, ela me reembolsou tudo. Então eu fui ali um consultor, né? Então no Entendi. dia eu fui lá, montei tudo com a ajuda do buffet, tinha um buffet lá na hora do almoço, que ia ser
o batizado, né, meio-dia eles estariam lá. Eles Aham. chegaram, a mesinha estava pronta. E eu achei isso muito bacana, porque no outro dia estava tudo ok, cada um foi recolher suas coisas. No final da festa eu voltei lá para auxiliar tudo, embalar as peças. Eram umas bandejas bem simples de brancas, né, de louça. Não era nem Uhum. da Fabi na época, era de uma outra casa de locação. Aham. E, e aí eu gostei disso. Eu falei, opa, que Mas você sabe bacana. que isso é uma visão de quem trabalhou em agência. Sim. Eu, eu nunca tive acervo. Nunca. Eu tenho algumas Uhum. peças de bolo, umas bases de doce, mas porque eu gosto de ter na minha casa. Eu gosto de servir um Uhum. bolo, uma peça bonita e tal, mas Uhum. nunca Uhum. pensando em ter um acervo. Eu nunca tive uma mesa, nunca tive um painel, nunca tive nada. E todas as festas que eu fiz também foi nesse sistema. Tudo locado, tudo terceirizado, terceirizava a montagem, né? A decoração era a minha montagem, mas o painel, a mesa, eu não tinha. Era tudo terceirizado, o frete, enfim, né? Mas isso é uma visão de quem é prestador de serviço. Olha como a nossa história profissional contribui. Porque Exato. em quem trabalha com agência, a gente não precisa ser dono de nada. A gente precisa Uhum. conhecer quem é o dono. E aí Sim. você terceiriza e é legal porque você tem sempre materiais novos. Contanto que Sim. você saiba cobrar o seu trabalho, você nunca, Exatamente. você nunca vai ter prejuízo. Porque é o seu Exato. trabalho, até Só pra mim. gente. Só Porque pra mim, depois ele é. apresentou todas as notas fiscais Isso. e a cliente pagou Exatamente. tudo, até o anjinho e a flor do pão de açúcar. Carésimo, Exatamente. que ele comprou É. para festa, né? Então, Exatamente. e isso porque você está hoje, então você é um prestador de serviço e é remunerado pelo serviço que você presta e Exatamente. não pela Exatamente. peça que está girando no seu acervo, que não existe. Exatamente, Vivi. Exatamente. Então, de início, eu tive sorte dessa cliente, dela não questionar para mim quanto ficaria uma produção. Porque Certo? muita gente hoje vem para mim já falando, Diego, quanto custou essa produção do Toy Story, né? Eu Aham, tive a sorte dela não me questionar quanto que ela certo. gastaria naquela produção do batizado. E ela foi na Aham, onda, eu fui também e as coisas fluíram. No total, eu uhum, somei, eu já anotei, eu falei, opa, uma produção de batizado pode custar esse valor, então eu já tinha um sim. valor que eu Uma poderia passar para a referência. próxima, uma referência. E aí sempre fui nesse sentido de prestador de serviço e é exatamente como eu trabalho hoje. Muita gente não entende isso. Hoje, Hum, Vivi, eu tenho um plano, eu conquistei ao longo desses anos. Hoje, se eu fizer uma festa no mês, já paga as minhas contas. Então, entendi? com esse valor de criação de projeto, Tá. né? Então, eu crio uma festa exclusiva junto com muitos fornecedores. Uhum. Então, dentro disso, acho que você está falando, eu acho que esse aqui é um bom exemplo. Sim, esse é um ótimo exemplo. Conte-nos sobre esse, como é que era? Deb Force One. É Debbie Conte-nos sobre Airlines, na realidade. Deb Airlines. Isso. Gente, Essa ele conseguiu fazer um lounge maravilhoso com ficou avião. legal. Isso. Esse É caso aí pura eu tive cenografia isso, né, Diego? cenografia. Nesse caso eu tive que usar uma imagem de fundo, né? Não tinha como fugir. Eu tive que usar Uhum. umas nuvens ali para Um simular sublimado. para simular o céu ali. Então, é Uhum. um exemplo, eu estou avisando porque é o oposto do que eu falei, né? Que eu não gosto de usar uma imagem, mas em alguns casos Mas é você se necessário. mostra também aberto quando Sim, for sim. necessário usar. Você é Quando um é necessário empreendedor. usar, tem que usar e bem limpo, bem clean, com a ideia mesmo ali, né? Uhum. Então vamos lá. Essa cliente me encontrou pelo Instagram, simplesmente, né? Como a maioria hoje dos meus contatos é tudo pelo Instagram. Ela Uhum. mora nos Estados Unidos, essa cliente, só que ela nasceu no Rio de Janeiro, a família é toda do Rio. Uhum. E, e ela e ela disse que iria comemorar os 40 anos no mesmo salão de festa que ela fez todas as festas da vida dela. E Certo. aí a gente fechou. Eu expliquei para ela que o meu trabalho era projeto e que eu iria trabalhar com a maioria dos fornecedores do Rio. Uhum. E, e aí ela topou, eu fechei o contrato com ela, embarquei para o Rio para fazer a visita técnica. Fui conhecer Tá. ela e fiz a visita técnica. Conheci E todo o isso tudo, né, espaço, Diego? Isso tudo cobrado dela, né? Então, assim, tudo a visita cobrado. técnica, a sua ida para o Rio, 2 dias no Sim, Rio, hotel no sim, Rio, tudo tudo, isso você tudo à colocou lá no parte. custo, certo? Sim, Gente, sim. escuta, tem cliente que paga. Vocês estão vendo
Tem cliente que paga, gente. É só vocês quererem trabalhar para isso que vocês vão encontrar esse público. É só ter calma, é só ter paciência, estudar para encontrar esse público, né? O bom de festa, né, Vivi, que tem público para tudo, né? Tem todos os gostos, todos os formatos, valores, né? É só a gente ir costurando aí, que a gente vai encontrando o que a gente quer. Então aí eu fui para lá, fiz a visita, ela me pagou tudo, hospedagem, as passagens, tudo. Voltei, no dia da visita a gente já definiu o tema, eu já consigo, na visita técnica, já criar muita coisa. Eu falei isso na minha live segunda-feira. Um dos meus processos criativos que eu aproveito muito é a visita técnica. Eu penso em tudo, desde a entrada, onde que o convidado vai virar, onde ele pode olhar, onde ele vai bater o olho. Então, eu fico ali por horas. Eu vou rascunhando tudo, eu já vou desenhando, eu já começo a pensar, porque o tema já estava definido, ela queria que eu transformasse aquilo num aeroporto. Gente, olha só, tem sala VIP. Diego, vai falando que eu vou mudando as fotos aqui. Aqui não aparece minha foto, minha imagem tá bem na frente, mas, gente, era uma sala VIP do pessoal e na frente ali era a mesa principal, né? A mesa do bolo, que eu amei essas malas com os doces e tal. Ficou muito original, muito bacana. Ficou, né? Ficou clean, ficou limpo, né? Aquela história que eu gosto também, né? A cliente também topou. E, enfim, foi um projeto bem grande, né? Uma festa de 40 anos. A cliente adora essa pegada de volta ao mundo. A ideia era que todo mundo fosse para um local onde eles pudessem ir para qualquer lugar do mundo. Então, desde o convite, a pessoa recebeu toda uma tecnologia, um QR Code que, né, o pessoal teve que escanear para liberar. Aqui é bem o início, né? Tem todo esse check-in, essa área de entrada, tem um painel lá no fundo instagramável, bem bacana, né? Dizia que o melhor lugar do mundo era ali, porque os convidados estavam ali com ela. Tem aquela parte do check-in que tinha o pessoal de modelo fazendo toda essa recepção, então o pessoal mostrava o celular com o QR Code que recebeu, como se fosse um check-in mesmo de embarque, né? E aí eles escaneavam e liberavam o acesso. Então a pessoa passava por trás desse painel vermelho aí, que estava escrito o nome da companhia, né, aérea, passava por trás dele, tinha toda aquela história como chama? O detector de metal, né? Então tinha tudo aquilo, e aí passava por ele e caía na sala VIP. Já entrava de cara na sala VIP aquela foto anterior, que era a sala de doces. Essa daí. O pessoal já caía aí no bolo, né? Tinha esse painel, como se o pessoal estivesse ali esperando, né, o voo ali para embarcar. O legal é que esse salão já tem essa estética curvada, tá vendo? O teto ali. Mas você também deu sorte, hein? Eu dei muita sorte. Quando eu entrei lá, eu falei, nossa, eu não acredito, não tinha lugar melhor. É tudo que eu precisava. É tudo que eu precisava, né? Já tinha essa tubulação de ar-condicionado, que tem tudo a ver com o aeroporto. Sim. Então foi incrível. E aquilo que talvez até deixasse um salão de festas feio ou poluído e tal, o que esse ar-condicionado tá fazendo aqui? Vou tampar, vou esconder e tal. Exato. De repente era tudo que você precisava para esse tema e soube aproveitar muito bem no tema também. Exatamente, eu dei muita sorte. Inclusive eu fiquei pensando nisso quando eu estava lá. Essa produção demorou 5 dias para ser montada. E aí eu ficava pensando, eu falei, gente, se fosse outro tema, não ia dar certo nesse salão. Eu ficava falando. 7 dias ali, né? Ia precisar 2 dias só para revestir o salão. Só para cobrir ele, né? Então, foi assim que aconteceu, Fifi. E aí eu sempre em contato com toda a galera pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, conheci muitos fornecedores, muitos eu já conhecia de seguir, né, pelo Instagram, sabia do potencial, porque eu também corro esse risco, né? Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Então, aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, eu tenho grandes fornecedores, parceiros e irmãos, que são praticamente da minha empresa, né? Porque estão comigo dia a dia. Então, são pessoas que eu posso contar com qualquer imprevisto, né? Só que eu faço muita festa fora. Eu faço muita festa em cidades longe, de outros estados. E nem sempre o meu cliente está disposto a investir o custo de levar essas equipes daqui até a cidade deles. E aí você tem que desenvolver parceiros lá. Exatamente. Aí é onde meu coração começa a bater mais forte, porque eu fico à mercê, é um desafio. Então eu preciso ter essa conexão com eles, né? Confiar neles,
contratos muito bem elaborados, ó, clientes cientes de todos os riscos também. E no final sempre acaba dando tudo certo, né? É. E essa sala aqui, esse lounge, em que momento que ele acontecia na história da festa? Sim, aí depois daquela sala VIP entra dentro do salão, que também tem vários detalhes. E depois esse lounge é uma outra varanda mais pro fim. Aí do lado esquerdo do avião é a pista de danças, não dá para ver, mas é dentro do salão. Então o pessoal já saía da pista de dança e ia para esse lounge. Em frente do bico do avião aí é o bar. Tinha um bar 360 graus enorme. Então foi uma área muito bacana, instagramável. Tinha uma equipe lá de fotos que fazia fotos dentro dessa cabine aí. E aí já imprimia lá e tal. E ela queria uma área bacana para o pessoal fazer uma bagunça e tal, né? Isso foi um pedido da cliente. A cliente queria uma área descontraída, assim, que impressionasse, né? Apesar de cada ambiente ter uma Isso que eu ia surpresa. falar, todos esses ambientes impressionavam, né? Ela queria esse ambiente que impressionava, na verdade, não. Desde a entrada da festa, o processo do check-in, detector de metais, QR Code no convite. Quer dizer, tantos elementos que surpreendem na festa, que aqui é mais um grande elemento surpresa. E esse é o final, vamos dizer. Aí era o último lugar que a pessoa... Finale, né? É o grande finale. É o último lugar que a pessoa ia, né? Assim, pela arquitetura do salão, era o último lugar que ela tinha para ir. E aí ela via isso daí... e essa área não é tão grande. Ela ficou, assim, totalmente tumultuada, assim, pela maioria do tempo da festa. Foi uma festa com 300 convidados. Eu ia te perguntar isso agora. Quantos convidados nessa festa? Então, o lugar comportava, né? Então, vários ambientes, até para comportar essa quantidade de pessoas. Sim, sim. Muito legal. Gente, olha aqui na lateral. Não, sensacional. Aí, olha só, gente, de uma mega produção da Deb Airlines, a gente vai para um casamento. Um noivado. Foi noivado? Um noivado. Super romântico, e uma produção que dá para perceber que foi mais para família. Então, assim, essa versatilidade é muito bacana, né? Muito legal. Eu acho que também é uma missão do decorador. Sim, é uma missão e eu gosto disso. Com o tempo, eu comecei a gostar disso, Vivi, porque eu fico pensando se eu tivesse um acervo gigante, como que eu ia conseguir me reinventar sempre com os mesmos materiais. Eu fico questionando e olhando decoradores que têm, né, acervos e quando eu vejo que eles surpreendem em produções diferentes com o acervo deles, eu falo, gente, olha que incrível, né? Como que o ser humano é maravilhoso. Cada um tem as suas habilidades, não é verdade? Sim, com certeza. E aí, tipo, aqui em São José do Rio Preto tem algumas casas de locação, inclusive uma delas da Fabi, mas eu sei decora e salteado que cada uma delas tem, né? E ainda assim eu consigo mesclar e fazer coisas diferentes. Nesse caso, um noivado muito simples, uma mesa redonda também, com baixíssimo investimento em flores. Se você reparar aí, são apenas mini rosas plantadas naqueles... Umas orquídeas ali no canto. Poucas orquídeas plantadas em vasos também, e mini rosas em tostão, aquelas que você planta no jardim de casa. Então eu fiz todo um jardinzinho com elas, com acabamento em musgo. Parece ali que é uma florestinha, né? Que é um jardinzinho vivo. E eu mesmo fiz, não teve nem trabalho de florista nesse caso. Porque eu sempre tenho equipe floral, né? Que desenvolve tudo isso para mim. Nesse caso eu mesmo fui lá, fui no Ceasa, busquei tudo, montei. Então eu me adapto muito ao que o cliente quer, né? Hoje tem muita gente que me procura. E até a capacidade de investimento dele. Exatamente, porque não é sempre que o cliente tem uma super verba, né? Exato. Então, hoje... E a gente observa também que as superverbas, elas ficam restritas a uma grande ocasião também. Isso que eu ia falar. Há uma festa de 40 anos, mas quando a gente se apega ao decorador, então, de repente, o Diego fez o meu casamento. Aí o Diego fez a festa de 1 ano da minha filha. Mas eu vou ter uma comemoração do meu aniversário que vai ser só para a família, mas eu queria um canto decorado. Mas se o Diego ele não está aberto para isso, ele só está aberto para grande produção, e eu não tenho condições nem tempo, enfim, de fazer por mim mesma, eu vou acabar contratando outra pessoa, que não o Diego. Exato, e de repente você fazer uma pequena produção para o noivado em família, uma big produção no Rio de Janeiro, é muito legal, porque também a chance de você fidelizar essa cliente é muito maior, né? Exatamente, é isso mesmo.
Com o passar do tempo, como eu fui me destacando por essas grandes produções, porque quem faz pequenas produções e grandes, as que mais se destacam são as grandes, né? E aí o pessoal Claro, natural. começa a cravar você como você só faz festas grandes. E isso, por um Aham. lado, acaba sendo, né, um pouco negativo, porque eu faço justamente isso que você falou, eu me adapto a qualquer realidade, E né? porque também E você pode intimidar o cliente, né? Quando eu eu vejo intimido lá uma muito, Never né? Airlines, eu falo, nossa, eu nem vou ser louca de ligar pro Diego, porque quem sou eu para fazer uma festa? É, porque a cliente, quando É, só vê grande produção, ela não exato. vai se sentir à vontade, ela vai se sentir É, até envergonhada de falar, gente, mas eu não isso. tenho coragem de chamá-lo para fazer uma decoração para uma festa de 20 pessoas na minha casa, né? Isso, exatamente. Eu recebo muitas mensagens assim, Diego, eu tô até sem jeito de falar com você e tal. E aí eu acabo conversando com a pessoa e explico que eu faço produções menores. Tipo, essa produção, ela se perde lá no meu feed, né? Uhum, Porque ela é tão minimalista ali, tão pequenininha, que ela se perde ali naquelas fotos. Então a cliente acaba nem vendo que eu faço mini mesas, né? uhum. Mini comemorações, assim. Então, é tudo questão de adaptar. Hoje eu trabalho, Vivi, com o budget que o cliente quer investir. Então, Aham. 90% do meu trabalho hoje é um aninho. Aí, um aninho, quem me procura, geralmente, é esse cliente que São quer festas umas maiores. festas maiores. Aí, eu fidelizo esse cliente. Aí, 2 aninhos para sempre, as festas são sempre menores. Então, eu me adapto Aham. fazendo na casa da cliente, em buffet infantil. A gente vai criando essa amizade, né? E os Sim, preços vão se reduzindo, né? Eu não claro. cobro por um projeto de um ano, eu não cobro por uma festa na cozinha, né, na sala de jantar da casa dela. Aham. Tudo vai se adaptando. Então, quem me Certo, procura e fala, e eu falo que eu consigo atendê-lo, as pessoas até assustam, né? Só que ao certo. mesmo tempo, Vivi, por mais que é uma festa menor, ela tem um custo diferenciado de quem tem Claro. acervo, né? Porque por Aham. mais que é só uma mesinha, eu preciso alugar todos esses itens, eu preciso mandar fazer aquele coração lá atrás, que foi um coração cortado a laser, Aham. eu preciso de alguém para pintar ele, eu preciso no Ceasa comprar, tipo, sei lá, quanto de flor. Tudo tem um valor, né? O que acaba Claro. diferenciando de alguém que tem um acervo e consegue otimizar isso, né? Entendi. É, mas não dá para ganhar sempre. Você fez Não, essa escolha de eu fiz trabalhar essa como um escolha, prestador de exatamente. serviço e ser remunerado pelo teu trabalho. Então, talvez Exatamente. até você, eu acho que pode acontecer do valor final que a cliente paga pode até ser similar a de outro decorador que tem acervo. A diferença é que numa pequena produção, quem tem acervo acaba tendo uma rentabilidade naquela produção maior do que quem não tem acervo. Tô Isso. certa? Certíssima. Né? Mas são escolhas que você fez. Por outro lado, apesar da sua rentabilidade não ser tão alta, porque você Uhum. não tem acervo, por outro lado, você também não tem capital parado, você não tem manutenção dessas peças, você não tem que ficar tirando pó, cuidando, retocando, tirando lasquinha e coisa e tal, Sim, que quem tem acervo tem que se preocupar. Você não tem que ter um exato. funcionário só para cuidar disso. Porque tudo isso, porque as pessoas acham que ter acervo, as peças vão estar sempre lindas e brilhando na prateleira. E não estão, gente. Alguém vai precisar manter essas peças lá. E a manutenção dessas peças é custo. Né? Então é Custo. legal também jogar até isso na real, porque as pessoas acham que ter acervo é o que vai trazer lucratividade. E agora o Diego está vindo provar para a gente que não necessariamente. Que sim, mas Exatamente. você também consegue trabalhar sem acervo e ter resultado, né? E para a Exato. gente terminar, eu quero que você fale dessa festa aqui de 15 anos, foi isso? Que é uma festa de Hollywood? Com essa Sim, entrada 15 triunfal anos. aqui? Linda, né? Maravilhosa, né? Foi uma festa de 15 anos, foi isso? Conte-nos um pouco desse tema e tal, que a gente já está nos últimos 5 minutinhos de live. Ah, que pena. Sim, Pois é. 15 anos também. Eu amo 15 anos. Ah, Eu comecei com infantil, né, Vivi? E festas bem temáticas. E aí eu migrei, né, naturalmente para o 15 anos temático também. Então, muita gente que me aham, procura para 15 anos e festas adultas, 40, são festas temáticas, que é aham, onde eu consigo, né, trabalhar melhor. aham, Então, foi esse caso. A cliente queria essa atmosfera de red carpet, né, essa coisa bem entrada ali, da festa do uhum, Oscar.
E o salão de festas desse lugar já é lindo, ele já é todo propício a esse clima. Uhum, Então, teve toda essa paleta, né? Padrão, não teve como fugir, bem característica, uhum, né? E, uhum. ou você segue mesmo algo bem parecido com o que você Com a vai fazer, referência. com a referência, ou você foge totalmente, né? Existem Aham. esses dois mundos. Nesse caso, seguimos totalmente. Criei uma identidade visual. Ali, tá vendo o backdrop, ele tem Sim, da várias entrada. itens, letras B, né? Que era o nome da aniversariante, que era Da aniversário. Vitória. Então, Aham. eu crio também toda a identidade visual, porque como fui designer Você é gráfico, designer eu, gráfico? isso, eu gosto de criar, porque é como se fosse o início para mim, sabe? É como se eu estivesse criando o filhinho ali. Então Aham, parece que sei quando eu não bem. crio a identidade visual, parece que não teve um começo, né? Aham. Então eu adoro perder ali, perder não, ganhar, né? Um É. tempo, Investir um tempo no projeto criando investir um identidade tempo, visual. porque tudo ali eu vou mudando cor, tudo muito fácil, né? Eu vou testando cores, enfim. Então é muito bom. Aham. Criei essa identidade para ela e tem toda, né, toda a característica do Oscar. Se você salvou outras fotos para mostrar? Eu salvei essa daqui também para mostrar os detalhes. A escolher assim, eu não sei se você, eu nessa festa tem uma identidade visual tão clara, tão característica que eu acho, Uhum. ao olhar as fotos, me pareceu que tem o seu dedo, o seu toque em tudo, assim, até o suplá, o guardanapo, o porta-guardanapo, a escolha das taças, o Tudo, centro de tudo é. mesa que foi o Oscar. Então, assim, eu fui de uma. Eu selecionei essas duas fotos, que uma da entrada para mostrar a Aham, parte, e depois para aham. mostrar esse detalhe, porque de nenhuma outra festa eu peguei esse detalhe da mesa, do porta-guardanapo e tal. Sim, E sim, você, curiosamente, falou justamente da importância da identidade visual, da festa ter toda uma identidade. Então é sim. legal a gente ver esses dois ambientes que mostram que é a mesma festa, assim, fica muito claro. Sim, exato. Eu penso em tudo mesmo. Me envolvo 100%, né? O cliente fecha comigo, Vivi, eu me envolvo em tudo. Eu dou Uhum. pitaco nos doces, eu desenho meus bolos cenográficos das minhas produções, eu amo desenhar o bolo. E eu me envolvo em tudo, desde escolha de atrações, personagens, escolha de toda a mesa posta, tudo eu que escolho. Esse buffet Uhum. tem as taças bico de jacas originais, que tem esse Uhum. filetado de ouro, então super Tem. casou nessa composição. E tem um arranjo totalmente nas cores da mesa de doces e com a estátua no meio, bem delicada ali, né? Não precisa Uhum. nada ser, né, muito gritante, ela estava Over. ali, o Que é a over história ficou de nada ser muito over. exatamente. A mesa de doces dessa produção, ela é bem conceitual. Ela é uma mesa Uhum. bem, ela é totalmente 360 graus. Ela tem um lustre de LED muito com Gigantesco, cara né? Assim. gigantesco, sim, com E cara são cubos, de não são isso? Não é essa festa que são cubos, a mesa? São não, várias? não. Não, não. É uma mesa redonda preta com um Ah, grande tá. jardim vermelho só de rosas. Aham. Minimalista num certo ponto. A mesa ela é bem Uhum. baixa, num nível bem horizontal. E em cima da Tá. mesa tem um mega lustre todo redondo de LED, de placa de LED, que ficava passando o Oscar, o nome da aniversariante. Uma pegada bem tecnológica, como aqueles Sei, teatros, né, de Los sei. Angeles. Então, e se você Cinematográfico, de certa forma. cinematográfica, exatamente. E o fundo bem cortina de Oscar vermelha, neutra. Então, Uhum. nessa festa também aplica muito aquela assinatura que eu te falei, de usar um elemento grande e o restante Uhum. tudo neutro, né? Certo. Muito legal. Diego, que delícia de papo. O pessoal tá falando aqui que essa live devia ter pelo menos 2 horas. Eu concordo, Ah, assim, fico porque feliz. mas, assim, é o que eu falo. Quando a gente consegue, a gente convida alguém e a pessoa cede o tempo dela, a gente está conseguindo algo de muito precioso, né? Porque o tempo hoje é realmente muito precioso. Então, assim, super obrigada por você ceder o seu tempo, vir aqui compartilhar. Acha? Dá para Eu que perceber o agradeço. seu diferencial pela sua criatividade, que é algo que a gente Obrigado. fala assim, o pessoal fala, como se diferenciar? Gente, tá aí, tá na criatividade, tá na criação dessa identidade visual tão característica, assim, no seu trabalho. Então, É parabéns, verdade. assim, olha, Obrigado, somos Vivi. fãs do Diego, né? Somos fãs. Muito obrigado. Eu sou fã também do seu trabalho. Eu vejo quanto você trabalha para melhorar o mercado de festa. Sou seu fã. Parabéns mesmo, porque não é fácil, né? No mundo de hoje, a Não, gente querer o bem maior de todo mundo. E na nossa é, profissão, a gente precisa mesmo querer o bem de todo mundo.
Eu Sim. acho uma E a grande gente precisa se bobagem. unir, né, Diego? A E gente sim, a precisa se gente tem que unir. se unir, a gente tem que se unir. E o recado que eu deixo aqui para a criatividade é que todo mundo seja curioso, gente. Não perca tempo, seja curioso em tudo, pesquise tudo, 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 tudo. Só assim a gente vai conseguir alimentar o nosso cérebro de informações e quando a gente precisar criar algo novo, elas vão surgir. É isso aí. Obrigada. Muito Obrigado obrigada. Todo o você. sucesso do mundo para você. Conte com a Obrigado, gente. obrigado. Esse espaço é seu, tá bom? Obrigado, obrigado. Espero vir mais vezes.